Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, vendo aquilo que o Senhor revelou ao seu servo, apóstolo João, sobre as coisas que em breve devem acontecer. Embora alguns selos e as primeiras trombetas, como vimos nos estudos anteriores, parecem focalizar os mesmos eventos, é preciso distinguir uma coisa da outra. Os selos do Apocalipse são sinais dos fins dos tempos. E as trombetas são os juízos de Deus propriamente dito. Fica mais compreensível na tabela escatológica pensar que os selos apontam para o período chamado por Jesus de princípio das dores, tempo que antecede a grande tribulação. Portanto, o tempo que nós estamos vivendo. E os nossos olhos já contemplam estes sinais dos fins. Já as trombetas focalizam juízos de Deus que acontecerão entre a grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Um período curtíssimo, porém muito intenso. Até durante a grande tribulação, a porta da graça estará aberta para a conversão dos homens. No período das trombetas, todos os fiéis a Cristo já estarão sido selados pelo Espírito Santo para a salvação, conforme indicação de Apocalipse 7, versículo 3. E, embora sejam atingidos pelos efeitos dos juízos, estarão guardados pelo poder de Deus para não sucumbirem na fé. A segunda vinda de Jesus será iminente. Vimos no estudo passado as 4 primeiras trombetas. A primeira atinge a natureza, as matas, as florestas. A segunda atinge os mares e as embarcações. A terceira, os rios e as fontes de água doce. A quarta, o firmamento. Os poderes dos céus serão abalados. Volto a lembrar que as trombetas não estão dispostas em ordem cronológica. Podem acontecer aleatoriamente ou todas de uma só vez, o que é mais plausível. Se as 4 primeiras trombetas, como vimos, estão direcionadas às obras da criação, as últimas trombetas têm como foco os homens, diretamente, a humanidade, como vamos ver no estudo de hoje. Quero convidá-los, para quem tem a Bíblia, acessá-la no capítulo 9 de Apocalipse, ou então pode usar o seu tablet, o seu celular, Apocalipse, capítulo 9. Mantém este texto aberto, que nós vamos lendo na medida que transcorremos o estudo. Apocalipse 9, a 5ª trombeta, verso 1. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Em Isaías, capítulo 14, verso 12, o profeta identifica Satanás como a estrela que caiu do céu. É ele quem tem as chaves do abismo e seduz os homens infiéis a Deus para mergulharem no abismo de trevas e de horror.
Seguimos a leitura, versos 2 e 3. Então abriu o poço do abismo e subiu fumaça, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões. Uma nuvem de gafanhotos. Esta figura refere-se a inumeráveis demônios, intimamente agrupados, tantos que cobrem o sol e o ar com a sua sombra. Dá para imaginar uma quantidade como essa de demônios? Os demônios na Bíblia são descritos como os agentes de Satanás para tentar o homem, para fazer cair, blasfemar, deturpar, imoralizar, envergonhar, subjugar as mentes, os corações e as ações dos homens. No verso 4 aqui de Apocalipse, os demônios não têm poder para causar dano à erva da terra, nem a qualquer planta ou árvore. Mas a sua missão é atacar tão somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Nunca em nossos dias vimos uma sociedade tão corrompida, uma humanidade tão injusta, maldosa, imoral como a de hoje. O pecado parece ter dominado o ser humano, que se porta sem pudor algum. E pior, chama esse comportamento leviano de modernidade, de liberação dos instintos naturais, de emancipação da humanidade. Apocalipse diz que se os nossos dias já são difíceis, o cenário ainda ficará pior. Espiritualmente, esse verso 4 de Apocalipse 9 chama isto de demonização. É importante destacar que os demônios subjugam os que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Não têm Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Que não têm o temor de Deus e, portanto, não servem a Deus. Já os fiéis, estes são selados pelo Santo Espírito, são também tentados, porém guardados pelo poder de Deus. Estes vencem o maligno e se portam como Deus quer e não como os demônios seduzem. Verso 5. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. O tempo de demonização da humanidade é descrito aqui em Apocalipse 9 como sendo de 5 meses. Um período curto. O objetivo da tortura é a desintegração psicológica e espiritual de suas vítimas, para que o homem fique longe de Deus e não se arrependa. Os biólogos dizem que o tempo de vida de um gafanhoto é de no máximo 2 meses. Na Ásia Antiga, havia uma espécie devastadora de gafanhotos que chegava a 5 meses de vida.
Talvez seja esta espécie que João tenha visto. O cristão sabe que a tentação é real. E, portanto, a ordem e o conselho bíblico é para orar sem cessar. O diabo é como um leão que anda em derredor e ruge buscando tragar a sua presa. O apóstolo Pedro aconselha os cristãos a resistir-lhe firmes, exercendo a sua fé. Já o ímpio, como é que vai resistir ao maligno? Se lhe pertence. Não tem como. O tempo de demonização da sociedade, entre a grande tribulação e o arrebatamento da igreja, quando acontecerão os juízos de Deus sobre a terra, será curto, porém de muita intensidade. Os versos 5 e 6, o tormento causado pelos gafanhotos, que são os demônios, é semelhante ao de um escorpião quando fere alguém. Portanto, terrível, angustiante. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Ou seja, terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. A vida do ímpio até parece boa, confortável, prazerosa, mas é caótica, é vazia, é sem sentido. O vazio existencial clama por morte. E muitos a encontram. Não é difícil ouvirmos relatos de pessoas tão angustiadas que se matam por não encontrarem mais sentido na vida. Mas esse texto descrito aqui em Apocalipse 9, o ímpio atormentado pelos demônios procurarão a morte e não a encontrarão. A morte fugirá deles, o que só vai aumentar a angústia deles. Nesse tempo, todos os sofrimentos que deveriam servir de alerta, de razão para os homens se arrependerem, vão exercer um efeito contrário. Os homens continuarão com os corações endurecidos. Tudo para que a glória de Deus e a sua santa justiça seja manifestada na terra. No Egito Antigo foi assim. Os oficiais e o povo reclamavam dos efeitos das pragas. No entanto, o coração de Faraó continuava endurecido e não deixava o povo hebreu sair da terra. O Senhor estava enchendo o cálice da ira, para que de uma só vez fosse derramado sobre o ímpio império egípcio, quando o povo hebreu saísse de lá. Hebreus 7 até o 14. Assim será também nos dias das trombetas. O apego dos homens ao pecado será mais forte do que a sensibilidade para o arrependimento. Os versos 7 a 11 de Apocalipse 9 descreve como são e como agem estes gafanhotos, os demônios. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha, ou seja, organizados, prontos para agir. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, indicação do poderio do reino ao qual pertence. O seu rosto era como o rosto de homem, aparência não assustadora, mas comum, amigável, cordial.
Nesse ponto, lembramos daquilo que Paulo escreveu em 2 Coríntios 11, 14, que o diabo se apresenta como anjo de luz. E é dessa maneira que ele seduz as suas presas. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, longos, atraentes, sedutores. Os seus dentes como dentes de leão, fortes para triturar as presas. Tinham couraças de ferro. Couraça era aquela peça usada para proteger o peito. O barulho que as suas asas faziam é como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm na peleja. Ou seja, potentes, velozes, fortes. Tinham ainda cauda, como os escorpiões. E ferrão. A força, a agressividade e o veneno acontecem pela frente e também por detrás. Na cauda tinha um poder para causar dano aos homens por 5 meses. Portanto, alvo e tempo definidos. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, palavras que significam destruição. Jesus se referiu ao diabo como destruidor, quando disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. João 10, 10. Ufa! Primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda mais 2 ais. Diz o verso 12. Então chegamos na 6ª trombeta. Versos 13 em diante. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Por que aparece o rio Eufrates aqui? E quem são estes 4 anjos? Geograficamente, o rio Eufrates fica no limite de Israel com a atual Turquia. Na época do Apocalipse, a Galácia, nome daquela região onde João estava, era o lugar mais oriental do Império Romano. Neste contexto, os 4 anjos são figuras dos guardiões da fronteira. Eles estavam presos no sentido de guardarem o Império Romano das invasões dos povos inimigos. E também estavam ali para não permitirem que nenhum escravo fugisse para outras terras. Eis então que a ordem é liberada e a fronteira é aberta, é escancarada. A missão dos anjos é sair mundo afora, marchar em direção aos habitantes da terra para matar a 1/3 parte dos homens. Para matar a 1/3 parte dos homens. A angústia aumentava cada vez mais. Se os gafanhotos, que são figuras dos demônios, receberam ordens e autoridade para atormentarem os homens, agora os 4 anjos recebem ordem para matar a 1/3 parte da humanidade. O alvo não mudou. Continua sendo os homens ímpios e rebeldes a Deus. Verso 16 revela o número dos exércitos da cavalaria desses soldados. 20.000 vezes 10 milhares. Ou seja, 20.000 vezes 10 mil é igual a 200 milhões.
uma multidão inumerável para João. Imagina numa mesma visão, ele ver 200 milhões de soldados. Para ele é algo inumerável. Se nós pensarmos nos exércitos do mundo hoje, só a China tem um exército de 200 milhões de soldados. Não quer dizer que esta figura seja uma figura do exército chinês. É só título de ilustração. João viu, portanto, um grande exército capaz de fazer grande destruição e matar a terça parte da humanidade. Versos 17 a 19. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre, lembrando as cores da coroa romana. A cabeça dos cavalos, ou seja, o capacete, era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, fogo, fumaça e enxofre, que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca. Palavra de ordem. E também estava na sua cauda, ação violenta, porquanto a sua cauda parecia com serpentes, e com ela causava dano. Esta 6ª trombeta parece indicar um conflito mundial generalizado com grande poder de destruição. Pode ser, apenas uma sugestão, que a 3ª Guerra Mundial esteja aqui em foco. Por causa das forças bélicas, que estão cada vez mais sofisticadas, e pelas armas químicas extremamente desenvolvidas. Isto encaixa bem com a descrição deste exército e com o evento que vai acontecer. Estas armas e este poder são capazes de matar a terça parte da humanidade. Os outros homens, versos 20 e 21, aqueles que não foram mortos por causa desses flagelos, ou seja, os 2/3 restantes dos infiéis da terra, não vão se arrepender das suas obras. Não vão deixar de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem vão se arrepender dos seus assassínios, das suas feitiçarias, das suas prostituições, nem dos seus furtos. Versos 20 e 21. Ou seja, nem o fato de verem os terríveis juízos de Deus sendo derramados sobre a terra serão capazes de fazer com que os homens infiéis se voltem para Deus, se arrependam das suas maldades, abandonem os seus erros, abandonem o que é mal, abandonem a adoração dos ídolos, a prática de todo tipo de iniquidade e de transgressão. Como aconteceu lá no Egito. Eles não se arrependiam das suas más obras, embora estivessem sofrendo todos os efeitos das pragas que Deus derramou sobre o Egito. Entre a 6ª e a 7ª trombetas, Apocalipse revela
um intervalo no qual João tem uma visão de um livrinho e recebe ordem para devorar esse livrinho. Capítulo 10. Verso 1, João viu outro anjo descendo do céu, envolto em nuvem, como o arco-íris por cima da sua cabeça. O arco-íris faz lembrar a promessa que Deus fez a Noé, que não destruiria mais a terra pelas águas do dilúvio. Portanto, aliança não de destruição, mas de salvação. O que João vê agora tem a ver com o maravilhoso amor de Deus. A descrição do anjo. Versos 2 e 3, capítulo 10. O rosto era como o sol, brilhante com todo o seu fulgor. As pernas como colunas de fogo, ideia de passos firmes, ardentes, prontos para cumprir as ordens. Tinha na mão um livrinho aberto, símbolo da palavra de Deus, da mensagem a ser proclamada. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ideia de universalidade da mensagem, ou seja, a palavra de Deus pregada no mundo todo. E este anjo bradou em grande voz, para todos ouvirem, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Mensagens poderosas de salvação para os que creem e ao mesmo tempo de condenação para os que resistem ao convite da graça de Deus. Diante de todas aquelas revelações, João estava anotando tudo, porque somente aguardar na sua memória não seria possível, logo esqueceria. E João também foi anotar o que essas vozes estavam dizendo, essas mensagens. No entanto, logo que os 7 trovões falaram, João ouviu uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Verso 4. Mistério de Deus. Por que ele não quis que essas coisas fossem reveladas? Porque o tempo ainda não era oportuno. Tenho para mim que a revelação disso será feita um pouquinho mais adiante no nosso estudo de Apocalipse. Verso 6, aliás. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, ou seja, o tempo é chegado. Na escatologia judaica e também na escatologia cristã, há sempre um paralelo entre a justiça e a longanimidade de Deus. E entre eles não há nenhuma contradição. O anjo tem pressa para executar a ordem, porém Deus segura e pede paciência e faz com que o anjo pense na longanimidade de Deus. A ordem está sendo bloqueada, segurada, para alongar o nosso tempo, para que o homem se arrependa dos seus pecados e conheça o imenso amor de Deus. Isso é importante nós pensarmos. Desde o primeiro século,
Jesus está prometendo que vai voltar. E ele está proclamando que o fim está próximo. Já se passaram 2000 anos de história e o fim ainda não chegou. Deus falhou em sua promessa? Absolutamente que não. Ele está dando tempo para que o homem o conheça. Se arrependa dos seus pecados, se volte para ele e passe a servi-lo. Mas uma hora esse tempo chegará ao fim. Uma hora os juízos de Deus serão derramados sobre a terra, conforme descritos aqui em Apocalipse. Pedro falou sobre essa tensão entre o logo e o não tão depressa, em 2 Pedro 3, 3-13. Daí a dificuldade que muitas vezes nós temos para precisar os eventos escatológicos em uma ordem cronológica e o tempo da duração de cada evento. Tudo porque, como a própria Bíblia diz, um dia para nós é como 1000 anos para Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos para nós. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas Deus continua dando tempo para que o homem se arrependa e se volte para Ele e conheça a sua graça e o seu amor. A voz que ouvi vinda do céu, versos 8 e 9, estava de novo falando comigo, diz João, e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho, diz João. Então ele me falou: toma-o e devora-o. Mas saiba de uma coisa, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas doce à tua boca, doce como o mel. O livrinho, como identifiquei há pouco, é a palavra de Deus. Doce à boca como o mel é o prazer que nós temos de ler, de meditar e de anunciar a palavra de Deus, dado o belíssimo conteúdo das Sagradas Escrituras. O amor de Deus. Lembrando o Salmo 19, 10, quando descreve a beleza e a doçura da palavra do Senhor. Porém, quando essa palavra chega ao estômago, ele é amargo. Quando é interiorizado no homem, ele é amargo porque traz a ideia de que se o amor de Deus for rejeitado pelos homens, as consequências serão terríveis. Repito, se o amor de Deus for rejeitado pelos homens, as consequências serão terríveis, quer eles creiam nisso, quer não. João conta a experiência, versos 10 e 11. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E de fato, na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago ficou todo amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, o tempo de anunciar a palavra de Deus a todas as nações ainda é este. E é isto que nós precisamos nos conscientizar. O tempo ainda é oportuno. Temos de pregar, temos de falar, temos de mostrar aos homens o quanto Deus o ama e quanto Deus está chamando cada um deles para perto de si, para junto do seu coração. O tempo é este. Ainda estamos na era da graça. Todos os homens ainda estão sendo convidados para aceitar o oferecimento de Cristo. Porém, chegará a hora em que esse tempo vai se findar. E no juízo final, todos terão de responder pelo que fizeram.
por meio do corpo e pela decisão que tomaram em relação a Cristo e a sua palavra. Neste estudo, nós ficaremos por aqui. No próximo, nós retomaremos o assunto mencionado no anterior, quando fala da perseguição que será sofrida pela igreja durante a grande tribulação. E então chegaremos ao estudo da 7ª e da última trombeta para ver o seu significado. O que fica então para nós hoje? Deus é justo. E a sua justiça será feita na terra. Às vezes parece que Deus se esqueceu dos seus servos. Mas apenas parece, Deus não se esqueceu. Ele tem cada um dos seus servos, dos seus fiéis, nas suas mãos. Olha para eles, cuida deles, sustenta cada um deles. E as orações que eles fazem, e o louvor que eles entoam, estão todos diante do Senhor. E um dia veremos o resultado disso tudo. Quando Deus atentará para nós, tendo em vista as injustiças, perseguições e sofrimentos que sofremos por pertencermos a Cristo, e dará justa retribuição aos fiéis, que é um lugar na sua presença nos céus por toda a eternidade. Mas diante dos ímpios ele derramará sua ira para puni-los e castigá-los eternamente. Portanto, se hoje sofremos algum tipo de injustiça, não cabe a nós revidarmos a injustiça, fazendo maior injustiça ainda com as nossas próprias mãos. A nossa justiça se chama vingança. Vamos deixar tudo por conta de Deus. Ele sim é justo juiz. E os seus juízos são perfeitos. Um dia, toda esta maldade será punida. No período das trombetas, os juízos atingirão diretamente os ímpios. Já os fiéis, os crentes em Cristo Jesus, estarão guardados debaixo do seu poder, da sua graça e da sua longanimidade, porque estão selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção, só aguardando a iminente volta do Senhor Jesus.